Você já imaginou descobrir que a pessoa que você mais amava estava vivendo uma mentira tão grande que poderia destruir o império inteiro? Pois é exatamente isso que aconteceu com Jéssica, uma mulher grávida de 7 meses que desmaiou bem no meio do seu próprio processo de divórcio. E sabe o que é mais revoltante? O marido dela, o homem com quem ela construiu uma vida inteira, nem se mexeu para ajudá-la. Enquanto isso, a amante dele, uma loira deslumbrante muito mais nova, apenas sorriu da plateia. Elas pensavam que tinham ganhado. Pensavam que tinham quebrado ela e estavam a poucos minutos de levar tudo. Mas elas não faziam ideia sobre o envelope lacrado que a juíza estava segurando. Um teste de DNA que não só revelaria quem era o pai do bebê, mas também desvendaria uma mentira que sustentava um império milionário. Nossa história começa numa sala de tribunal sufocante, onde o ar estava carregado de tensão e o cheiro de desinfetante hospitalar. Jéssica estava sentada numa bancada de madeira que parecia ter sido feita para torturar pessoas, especialmente mulheres grávidas de 7 meses. Cada sensação estava amplificada. A dureza do assento contra as costas, o zumbido irritante das lâmpadas fluorescentes e, principalmente, o olhar gelado do seu marido Daniel do outro lado da sala. Daniel estava sentado ao lado do seu advogado, um tubarão de terno de R$ 5.000 chamado Roberto Peterson. O cara era a imagem da calma e do controle. Mandíbula firme, ombros eretos, terno sob medida que parecia ter sido moldado no seu corpo atlético. Ele era bonito, devastadoramente bonito, e estava usando esse charme como uma arma, oferecendo à juíza uma expressão plácida e razoável que escondia o monstro por baixo. Mas o olhar de Jéssica foi involuntariamente atraído para além dele, para a primeira fileira da galeria pública. Lá estava Victoria Beaumont. Ela era tudo que Jéssica não era naquele momento. Jovem, magra, com cabelos da cor do ouro e uma quietude predatória. Usava um vestido vermelho justinho que era totalmente inadequado para um tribunal e uma declaração gritante da sua vitória. E ela estava sorrindo. Não era um sorriso largo e alegre. Era um sorriso pequeno, afiado e sabido que estava direcionado diretamente para Jéssica. Uma torção pequena e viciosa dos seus lábios pintados. Aquele sorriso dizia: eu tenho ele. Eu tenho o futuro dele. Estou sentada onde você deveria estar, e logo vou ter o seu dinheiro também. Senhora Collins, sussurrou sua advogada, Olivia Shen, sua voz uma âncora afiada no turbilhão de náusea de Jéssica. Foque. A juíza Atwood está falando. Jéssica piscou, forçando seu olhar para a mulher no banco dos réus. A juíza Margaret Atwood estava na casa dos 50 anos, com olhos inteligentes que não perdiam nada e uma reputação de ser tão dura quanto justa. Ela olhou por cima dos óculos, sua expressão ilegível. Senhor Peterson, disse a juíza, sua voz cortando a tensão. Seu cliente, o Sr. Collins, está contestando a paternidade da criança ainda não nascida, e portanto está peticionando para que todos os bens conjugais sejam congelados, aguardando uma contabilidade forense completa sob a suposição de infidelidade conjugal por parte da Sra. Collins. É um resumo correto da sua moção. É, meritíssima, disse Peterson, levantando-se suavemente. Meu cliente tem motivos significativos para acreditar que ele não é o pai biológico da criança que a Sra. Collins está carregando. Ele foi um marido fiel e dedicado, e essa revelação tem sido uma fonte de profundo sofrimento emocional e pessoal. Uma risada amarga e histérica quase escapou da garganta de Jéssica. As palavras eram tão absurdas, tão diametralmente opostas à realidade do último ano que ela sentiu uma onda de tontura. Ela agarrou a borda da mesa, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela podia sentir o bebê chutar, um tremor pequeno e insistente contra suas costelas, como se ele também pudesse sentir a injustiça. E qual é esse motivo significativo, Sr. Peterson? Perguntou a juíza Atwood, seu tom carregado de ceticismo. O Sr. Collins irá testemunhar que o comportamento da Sra. Collins se tornou errático e secreto nos meses que antecederam a suposta concepção. Ela estava distante, frequentemente longe de casa por períodos inexplicados. Ele está com o coração partido ao concluir que ela deve ter buscado conforto em outro lugar. Era uma aula magistral de calúnia, entregue com um tom sombrio e arrependido. Jéssica olhou para Daniel, implorando com os olhos para ele parar isso, para mostrar um pouco da decência que ela uma vez acreditou que ele possuía. Ele encontrou seu olhar por meio segundo, e seus olhos não estavam raivosos ou tristes. Eles estavam geladamente vazios. Ele era um estranho. Olivia Shen se levantou. Meritíssima. Esta é uma acusação infundada e desprezível. Não é nada mais que uma tática cruel do Sr. Collins para evitar suas responsabilidades financeiras e paternas. Minha cliente, Jéssica Collins, foi uma esposa leal e parceira por 8 anos.
Ela colocou sua própria carreira como uma arquiteta promissora em segundo plano para apoiar o Sr. Collins enquanto ele construía seu império imobiliário. Essas alegações são pura ficção designada para humilhá-la e negar ao seu filho seu direito de nascença. A prova, como dizem, estará no pudim, Peterson retrucou com arrogância. Nós formalmente solicitamos um teste de paternidade pré-natal ordenado pelo tribunal. Se a Sra. Collins não tem nada a esconder, ela não deveria ter objeção. Da galeria, o sorriso de vitória se alargou. Este era o checkmate deles. Eles sabiam que Jéssica não tinha dinheiro próprio. Daniel tinha se certificado disso, sistematicamente cortando seu acesso às suas contas conjuntas no dia em que ele a serviu com os papéis do divórcio. Eles estavam apostando que ela seria muito pobre, muito quebrada e muito envergonhada para lutar. Eles pensaram que poderiam caluniar seu nome, roubar seu futuro e deixá-la sem nada além de uma criança que rotulariam como bastarda. Minha cliente já consentiu com o teste, meritíssima, disse Olivia, sua voz firme e clara. Os resultados foram entregues a este tribunal pelo laboratório esta manhã. Estamos totalmente preparados para tê-los lidos para o registro. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Peterson. Daniel se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Eles não esperavam isso. Eles esperavam uma briga, atrasos, uma recusa chorosa que a faria parecer culpada. Eles não esperavam conformidade calma e rápida. Do seu assento, Vitória se inclinou para a frente quase imperceptivelmente, seus olhos azuis fixos no banco da juíza onde um único envelope manila lacrado estava deitado. O sorriso havia sumido, substituído por uma expressão de foco predatório intenso. Este era o momento. A juíza Atwood pegou o envelope. Seu olhar varreu a sala, demorando um momento em Jéssica, depois em Daniel, e finalmente em Vitória. O tribunal tem em sua posse os resultados da análise de DNA comparando amostras do feto e do Sr. Daniel Collins. O silêncio era absoluto. O coração de Jéssica martelava contra suas costelas, uma batida frenética no salão silencioso. Ela sabia a verdade, é claro, mas a pura audácia da mentira de Daniel havia plantado uma semente de terror em sua mente. E se algo desse errado? E se eles tivessem de alguma forma adulterado os resultados? Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo tão completamente que qualquer coisa parecia possível. Ela deu uma última olhada em Vitória. A loira não estava mais olhando para a juíza. Ela estava olhando diretamente para Jéssica novamente, e quando a juíza começou a rasgar o selo do envelope, os lábios de Vitória se curvaram de volta naquele mesmo sorriso vicioso e triunfante. Foi o sorriso que a quebrou. Foi o peso final esmagador da crueldade, da manipulação psicológica, da traição total, da certeza arrogante da mulher que havia roubado seu marido, sua vida, e agora estava aproveitando o espetáculo da sua completa e total destruição. A sala começou a inclinar. A voz da juíza se tornou um eco distante e estrondoso. Pontos pretos dançaram na visão de Jéssica, se unindo nas bordas. Ela sentiu o bebê dar outro chute afiado, um aviso final urgente. Sua mão, que estava agarrando a mesa, escorregou. Ela fez um pequeno som ofegante, tentando respirar mas não conseguindo. Olivia se virou, sua compostura profissional desaparecendo, substituída por alarme. Jéssica. Mas Jéssica não conseguia responder. O chão correu ao seu encontro enquanto o mundo se dissolvia numa escuridão silenciosa e sufocante. Seu último pensamento consciente foi daquele sorriso queimado em sua mente como uma marca. A mulher grávida havia desmaiado no tribunal, e a amante ainda estava sorrindo. Agora, para entender como chegamos a esse momento dramático, precisamos voltar no tempo. 8 anos atrás, o mundo era um caleidoscópio de cores brilhantes. Jéssica se lembrava da tonalidade exata de azul nos olhos de Daniel no dia em que ele pediu ela em casamento num penhasco ventoso com vista para o Pacífico. Ele havia se ajoelhado, o vento agitando seus cabelos escuros, e apresentou a ela um anel que não era ostentoso, mas elegante e perfeito, exatamente como ele parecia ser. Ele falou de um futuro construído junto, uma parceria, um legado. Ela, uma estrela em ascensão numa firma de arquitetura prestigiosa, e ele, um vice-presidente júnior na lucrativa empresa de desenvolvimento imobiliário do seu pai, Collins e Filho Propriedades. Vamos construir um império, Jace, ele havia dito, sua voz cheia de uma sinceridade da qual ela se agarrou como um salva-vidas. Você desenha o mundo, e eu o construo. Os primeiros anos foram idílicos, uma montagem cuidadosamente curada de sucesso. Os designs inovadores de Jéssica ganharam elogios, e Daniel, com sua perspicácia empresarial afiada e ambição implacável, subiu a escada corporativa com velocidade surpreendente. Eles compraram uma bela casa de paredes de vidro nas colinas,
um testemunho da sua filosofia de design e do sucesso financeiro dele. A vida deles era a inveja dos seus amigos. Um casal perfeito, uma casa perfeita, um futuro perfeito se estendendo diante deles. A mudança foi sutil no início, um resfriamento lento que ela mal registrou. Depois que seu pai, Arthur Collins, passou de um ataque cardíaco repentino 4 anos depois do casamento, Daniel herdou a empresa inteira. O peso de ser o único filho em Collins e filho propriedades o mudou. A ambição que uma vez foi emocionante se tornou algo mais duro, mais obsessivo. O conselho está pressionando por um trimestre mais agressivo, ele diria, chegando em casa muito depois dela ter ido para a cama. Eu tenho que estar lá. Papai construiu isso do nada. Eu não posso ser o único a deixar isso falhar. Jéssica, sempre a esposa solidária, acreditou nele. Ela reduziu seus próprios projetos, dizendo a si mesma que era temporário. Ela começou a administrar a casa deles, organizando jantares para seus associados de negócios, e se tornando a mulher graciosa e sorridente no braço do CEO brilhante. Ela estava representando um papel, ela percebeu um dia, e havia esquecido como deixar o palco. Sua mesa de desenho acumulou poeira no escritório em casa que ele havia lentamente cooptado para sua própria papelada. As noites tardias se tornaram mais frequentes. As viagens de negócios se estenderam de 2 dias para 5. Quando ele estava em casa, estava distante. Seu telefone, uma extensão permanente da sua mão, angulado para longe dela com um novo sigilo reflexivo. A intimidade fácil que eles uma vez compartilharam evaporou, substituída por uma distância polida e formal. Ele elogiaria o vestido dela, mas seus olhos não a viriam realmente. Ele perguntaria sobre o dia dela, mas estaria rolando e-mails antes que ela pudesse responder. A primeira rachadura concreta na sua negação veio 6 meses antes dos papéis do divórcio. Era um brinco. Um único brinco de diamante e safira aninhado profundamente no assento do passageiro do carro dele. Não era dela. O estilo de Jéssica era moderno minimalista. Este era caro, chamativo e totalmente estranho. Quando ela o confrontou segurando a joia reluzente na sua palma trêmula, ele nem sequer estremeceu. Ele riu. Ah, isso, ele disse, acenando uma mão desdenhosa. A esposa do Roberto Patterson, Melinda, estava no carro semana passada. Estávamos voltando daquela gala de caridade. Deve ser dela. Vou pedir para minha assistente devolver para ela. Ele era tão suave, tão plausível que por um momento ela quase acreditou nele. Mas havia uma frieza nos seus olhos que ela não havia visto antes. Um lampejo de algo calculado e desdenhoso. Ele não estava apenas mentindo. Ele estava insultado que ela até ousasse perguntar. Ele estava fazendo manipulação psicológica com ela, fazendo-a se sentir tola e paranoica por notar a evidência da sua traição. Naquela noite, pela primeira vez no casamento deles, ele dormiu no quarto de hóspedes. Ele disse que tinha uma conferência telefônica cedo e não queria acordá-la. O abismo entre eles havia se tornado um desfiladeiro. Então veio a descoberta que despedaçou tudo. Ele estava no chuveiro e seu telefone, geralmente guardado como um segredo de estado, buzinou incessantemente na mesa de cabeceira. Um nome piscou na tela: Vitória B. Uma sequência de mensagens se seguiu uma após a outra, cada uma adaga no coração de Jéssica. Ontem à noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Aquela casa velha e empoeirada deve parecer uma prisão. Você pertence a mim. Quando você finalmente vai deixá-la? Você prometeu. Jéssica sentiu o sangue sair do seu rosto. Ela rolou para cima, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia controlar o polegar. Havia meses de mensagens. Fotos. Vitória, loira e rindo num barco que Jéssica reconheceu como sendo de Daniel. Vitória num vestido colante num restaurante que Jéssica queria experimentar para o aniversário deles. Um aniversário que Daniel alegou ter que perder por uma viagem de negócios para Singapura. Vitória, envolvida no que parecia ser o roupão de hotel de Daniel, contra um horizonte que Jéssica não reconheceu atrás dela. A traição era tão absoluta, tão extensa, que parecia um golpe físico. Não era um caso. Era toda uma outra vida. Ele estava vivendo uma vida da qual ela havia sido completa e deliberadamente excluída. Ela não gritou. Ela não chorou. Uma calma gelada se instalou sobre ela. Quando ele saiu do banheiro, uma toalha pendurada na cintura, ela estava sentada na cama, o telefone dele na mão. A máscara do marido dedicado caiu instantaneamente. Não havia desculpa, nem remorso. Havia apenas irritação, como se ela tivesse cometido a transgressão final ao descobrir seu segredo. Você mexeu no meu telefone? Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. Quem é ela, Daniel? Não é da sua conta,
ele rosnou, arrancando o telefone dela. Isso é o que acontece quando você fica paranoica e insegura, Jace. Você vai procurar problema, e você encontra. A discussão que se seguiu foi a mais feia da vida dela. Ele torceu tudo, transformando sua infidelidade na falha dela. Ela estava muito focada no seu hobby de arquitetura. Ela não era espontânea o suficiente. Ela não apoiava as ambições dele. Ela se deixou levar. Cada palavra era um golpe calculado designado para despedaçar sua autoestima. Foi durante essa briga, num momento de pura e desesperada desafio, que ela disse a ele que estava grávida. Eles estavam tentando por mais de um ano sem sucesso. Ela havia descoberto apenas 2 semanas antes e estava esperando o momento perfeito para contar a ele, esperando que fossem as boas notícias que poderiam curar a rachadura crescente entre eles. Ela observou o rosto dele, rezando por um lampejo do homem com quem ela se casou. Por um momento, ela viu algo, choque, confusão, mas foi rapidamente substituído por uma quietude fria e reptiliana. Grávida, ele repetiu, a palavra tendo gosto de veneno na sua boca. Ele a olhou de cima a baixo, seus olhos cheios de uma nova suspeita aterrorizante. E você está me contando isso agora? 2 dias depois, ela foi servida com papéis de divórcio. Os motivos eram diferenças irreconciliáveis. E 2 semanas depois disso, a petição emendada chegou. Ele estava formalmente negando a paternidade e a acusando de adultério. Ele havia pego o segredo mais lindo da vida dela e o torcido na mais feia das armas para ser usada contra ela. Ele não estava apenas a deixando. Ele estava tentando apagá-la, reescrever a história deles e pintá-la como a vilã, deixando ele e sua bela amante livres para viver a vida que eles haviam roubado. A gaiola dourada havia se tornado uma câmara de tortura, e Daniel estava segurando a chave, com a intenção de trancá-la para sempre. Jéssica acordou com o cheiro afiado e estéril de álcool isopropílico e o bip rítmico de uma máquina ao lado da sua cabeça. Uma mão suave e gentil estava acariciando seu cabelo. Ela forçou suas pálpebras pesadas a se abrirem para ver o rosto de Olivia engravado com preocupação. Ei, Olivia disse suavemente. Você está na enfermaria do tribunal. Você desmaiou. Você nos deu um susto. O tribunal. O sorriso. O envelope. Tudo voltou correndo. E Jéssica tentou se sentar, um suspiro assustado escapando. Os resultados. A juíza os leu. Calma. Olivia acalmou gentilmente, empurrando-a de volta para o catre rígido. A juíza chamou um recesso imediatamente. Ela adiou a leitura. Ela estava mais preocupada com você e o bebê. Os paramédicos verificaram vocês dois. Sua pressão arterial está alta e você está desidratada, mas os batimentos cardíacos do bebê estão fortes. Vocês dois são lutadores. Alívio lavou sobre Jéssica, tão potente que parecia fraqueza. Era uma trégua temporária, um botão de pausa na sua execução pública. Ele nem olhou para mim, olhou. Jéssica sussurrou, a memória da postura congelada de Daniel clara em sua mente. Quando eu caí, ele não se mexeu. A expressão de Olivia se endureceu. Não, Jéssica. Ele não se mexeu. O advogado dele e a outra mulher, eles pareceram irritados com o atraso. Só isso. A crueldade disso era uma ferida fresca. Solidificou uma verdade que havia estado lentamente amanhecendo sobre ela. O Daniel que ela havia amado havia ido embora, ou talvez nunca tivesse realmente existido. O homem naquele tribunal era um predador, e ela era sua presa. As próximas 2 semanas foram um tipo especial de inferno. Daniel, através do seu advogado, jogou sua mão com eficiência brutal. Citando o estresse da litigação em andamento e incerteza, ele conseguiu arquivar uma moção de emergência para congelar todos os seus bens conjuntos. Os cartões de crédito que Jéssica usava para compras de supermercado foram recusados. O pagamento automático para o aluguel do seu carro foi rejeitado. Ela recebeu um aviso de despejo do apartamento que Daniel havia alugado para ela depois de expulsá-la da casa conjugal, um lugar estéril e sem alma que ele agora legalmente não estava mais pagando. Ele estava estrangulando-a financeiramente, tentando forçá-la a um acordo rápido e barato onde ela assinaria seus direitos por centavos no real só para sobreviver. Era um cerco. Ele estava deixando-a morrer de fome. Jéssica passou uma tarde frenética no telefone com seus pais, um professor aposentado e uma bibliotecária em Goiás. Eles ficaram horrorizados, é claro, e imediatamente transferiram o que puderam das suas economias modestas. Era o suficiente para manter um teto sobre sua cabeça e comida na geladeira por 1 mês, talvez 2, mas a vergonha queimava. Ela tinha 34 anos, uma arquiteta uma vez bem-sucedida, agora completamente dependente do fundo de aposentadoria dos seus pais.
Foi durante uma ligação chorosa com sua irmã mais nova, Megan, uma enfermeira ferozmente prática, que a faísca de desafio foi reacendida. Você não pode deixar ele fazer isso, Jace, Megan disse, sua voz férrea com raiva. Ele não está apenas se divorciando de você. Ele está tentando destruí-la. Você não pode apenas se defender. Você tem que revidar. Tem que haver algo. Homens como Daniel, homens com tanto ego e dinheiro, eles sempre têm segredos. Você só tem que encontrar a pedra certa para virar. Desligando o telefone, Jéssica olhou ao redor do apartamento genérico de paredes bege. Era uma prisão designada pelo seu marido. Ela pensou no seu bebê e na vida que queria dar a ele, uma vida livre da sombra deste homem monstruoso. Megan estava certa. Ela não podia mais jogar na defensiva. Daniel havia começado esta guerra, mas ela ia terminá-la. No dia seguinte, ela entrou no escritório de Olivia Shen com um novo fogo nos olhos. Olivia, uma mulher afiada e impecavelmente vestida no início dos 40 anos, havia pegado o caso pro bono depois que uma amiga em comum fez a apresentação, movida pela injustiça da situação de Jéssica. Ele está tentando me sangrar até a morte, Jéssica disse, sua voz desprovida do medo trêmulo que havia segurado antes. Ele acha que se ele me fizer desesperado o suficiente, eu vou assinar qualquer coisa. Ele está errado. Olivia se inclinou para a frente, uma caneta pousada sobre um bloco legal. Eu concordo. Uma estratégia defensiva não vai dar conta. Sabemos que o teste de paternidade vai provar que o bebê é dele. Isso vai te dar pensão alimentícia. Mas para conseguir um acordo justo, para conseguir o que você é devida por 8 anos de casamento e sacrifício profissional, precisamos de alavancagem. Ele escondeu o dinheiro dele. Tenho certeza disso. Empresas fantasmas, contas offshore. É um manual clássico de divórcio de homem rico. Precisamos de um contador forense, Jéssica declarou. Precisamos, Olivia confirmou. Um bom, mas eles são caros. Estamos falando de dezenas de milhares de reais só para começar. O coração de Jéssica afundou. Era dinheiro que ela não tinha. Então, o que fazemos? Olivia bateu a caneta por um longo momento, seus olhos estreitados em pensamento. Podemos peticionar o tribunal para que os bens de Daniel paguem pelo contador, argumentando que é uma despesa necessária para a descoberta. Com sua calúnia pública de você, a juíza Atwood pode estar inclinada a conceder. Mas não é uma garantia. Precisamos de algo mais, algo pessoal. Você foi casada com ele por 8 anos, Jéssica. Você viveu naquela casa. Você viu seus negócios de perto. Pense, havia algo que sempre te chamou a atenção como estranho. Algo sobre o qual ele era intensamente privado. Jéssica fechou os olhos, forçando-se a caminhar de volta pelas memórias, empurrando além da dor e procurando por detalhes. Ela pensou sobre o escritório dele, aquele que ela nunca foi permitida entrar quando ele estava trabalhando, o arquivo trancado no canto, sua privacidade obsessiva sobre a história da sua família. O pai de Daniel, Arthur Collins, havia sido um homem duro e dominador que havia construído a empresa do zero. Sua mãe, Eleanor, era uma mulher quieta e nervosa que parecia viver na sombra do marido. Eleanor e Daniel tinham um relacionamento tenso, quase inexistente. Depois da morte de Arthur, Eleanor havia se mudado para uma comunidade de aposentados na Flórida e cortado contato com seu filho quase inteiramente. Jéssica só a havia encontrado algumas vezes, e a mulher sempre parecia com medo. Sua mãe, Jéssica disse lentamente, seus olhos se abrindo de repente. Eleanor, eles não falam. Depois que o pai dele morreu, ela simplesmente desapareceu da vida dele. Ele sempre disse que ela era frágil e não conseguia lidar com o estresse do mundo dele. Mas houve uma vez no funeral de Arthur. Ela disse algo estranho para mim. O que ela disse? Olivia pressionou, se inclinando. Estávamos na recepção. Daniel estava dominando a conversa, aceitando condolências como se estivesse aceitando um prêmio. Eleanor agarrou meu braço. Ela parecia aterrorizada. Ela sussurrou. Ele não é como o pai dele. Graças a Deus por isso. Arthur tinha um coração cruel, mas Daniel tem um buraco onde seu coração deveria estar. Cuidado, minha querida. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira. A caneta de Olivia parou de se mover. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira. O que você achou que ela quis dizer na época? Eu pensei que ela era apenas uma viúva em luto e delirante. Eu pensei que esta casa significava família, seu estado emocional, mas ela estava olhando para o retrato de Arthur na parede quando ela disse isso, o retrato oficial da empresa. E se ela quis dizer a empresa Collins e Filho? Uma ideia emocionante e perigosa começou a se formar.
E se a mentira não fosse apenas conjugal? E se fosse mais antiga, maior? Olivia, Jéssica disse, sua voz tremendo com a audácia do seu pensamento. O teste de paternidade para nosso bebê compara o DNA do bebê com o de Daniel. E se pudéssemos comparar o DNA de Daniel com o do seu pai? Olivia a encarou, sua mente legal afiada instantaneamente processando as implicações. Arthur Collins está morto. Como poderíamos conseguir uma amostra? Quando ele teve seu primeiro ataque cardíaco 2 anos antes de morrer, ele foi tratado no Centro Médico São Judas. Eles fizeram testes extensivos, biópsias. Eles ainda teriam suas amostras de tecido nos seus arquivos de patologia, Jéssica se lembrou. Eu assinei algumas das papeladas para sua admissão. Era um tiro no escuro, uma punhalada selvagem e improvável na escuridão baseada nas palavras crípticas de uma velha assustada. Mas era a primeira pedra, e Jéssica teve uma certeza repentina e dolorosa de que se ela pudesse apenas virá-la, toda a fundação podre do mundo de Daniel viria desmoronando. Conseguir que uma juíza assinasse uma intimação para os registros médicos de um homem morto baseado na declaração críptica de uma mãe estrangulada era uma tarefa monumental. Roberto Peterson lutou contra isso com tudo que tinha, chamando de uma expedição de pesca repugnante e fantasmagórica e uma tentativa desesperada de uma mulher desprezada de assediar um filho enlutado. Na audiência preliminar, ele era escorregadio e condescendente. Meritíssima, a senhora Collins está claramente doente. Ela desmaiou no tribunal. Agora ela vem a você com essa teoria conspiratória tirada de uma novela. Ela quer profanar a memória de Arthur Collins, um titã desta cidade, tudo para distrair da sua própria infidelidade. Mas Olivia Shen estava à altura dele. Ela ficou diante da juíza Atwood, sua presença calma e comandante. Meritíssima, Olivia argumentou. Toda a premissa do caso do Sr. Collins contra minha cliente repousa numa questão de sangue, de linhagem. Ele questionou pública e friamente a paternidade do seu próprio filho, ainda não nascido, para ganhar uma vantagem financeira. Ele fez da genética o tema central deste divórcio. Tudo o que estamos pedindo é para aplicar esse mesmo padrão de escrutínio à linhagem que lhe concede sua própria riqueza imensa e poder. Ela deixou isso pairar no ar por um momento. Collins e Filho Propriedades é um negócio familiar passado de pai para filho. A vasta maioria da riqueza pessoal do Sr. Collins está amarrada num fundo familiar, um fundo cuja carta, tenho certeza, é baseada na sucessão biológica direta. Se o Sr. Collins acredita que paternidade é tão criticamente importante quando se trata das suas responsabilidades, não deveria ser igualmente importante quando se trata dos seus privilégios? Não estamos profanando uma memória, meritíssima. Estamos buscando a verdade completa num caso onde meu oponente tem se contentado em lidar apenas com meias-verdades caluniosas. A juíza Atwood escutou, seus dedos entrelaçados, seus olhos ilegíveis. Ela olhou do rosto sincero de Olivia para o indignado de Peterson. Ela olhou para Daniel, que estava sentado rígido de fúria. Então ela olhou para Jéssica, que encontrou seu olhar sem vacilar. Moção aceita, a juíza disse, sua voz plana. O Centro Médico São Judas será intimado para qualquer e todos os materiais biológicos pertencentes ao falecido Arthur Collins. O laboratório fará uma análise STR do cromossomo Y comparando as amostras de Arthur Collins com Daniel Collins. Os resultados serão entregues diretamente a este tribunal e serão lidos junto com os resultados do teste de paternidade pré-natal quando nos reunirmos novamente. Ela bateu o martelo uma vez. Este tribunal está suspenso. A vitória era intoxicante, mas aterrorizante. Jéssica e Olivia haviam apertado o botão. Agora elas tinham que viver com as consequências, quaisquer que fossem. Enquanto esperavam pela nova data do tribunal e os resultados do laboratório, elas foram trabalhar. Olivia conseguiu que o tribunal aprovasse o contador forense, argumentando que o próprio desafio de Daniel à legitimidade da criança tornava uma contabilidade completa essencial. O homem que elas contrataram era um gênio quieto e careca chamado Miguel Finn, que falava de planilhas e livros contábeis com a paixão de um poeta. O dinheiro é o fantasma na máquina, ele disse a Jéssica durante a primeira reunião deles na pequena sala de conferências de Olivia. Nunca realmente desaparece. Apenas muda de forma, se move através das paredes. Meu trabalho é encontrar sua sombra. Por dias, Jéssica sentou com Miguel, montando o esqueleto financeiro do seu casamento. Ela trouxe extratos bancários antigos que havia encontrado, lembrou nomes de parceiros de negócios e descreveu viagens que Daniel havia feito. Era um trabalho meticuloso e emocionalmente desgastante. Uma cobrança de um colar de R$ 15.000 de uma joalheria em São Paulo. Uma cobrança de R$ 25.000 por um final de semana num spa de luxo em Campos do Jordão.
Uma transferência de R$ 30.000 para um banco nas Ilhas Cayman com o Memo Consultoria de Design Vitória. Esta é ela, Jéssica disse, seu dedo traçando o nome no extrato. Vitória Beaumont. Ela é uma designer de interiores. Ele deve ter alegado que estava contratando ela para um projeto. Miguel digitou furiosamente. Uma história tão velha quanto o tempo. Faturas infladas, taxas de consultoria fantasmas. É uma maneira clássica de mover bens conjugais para um terceiro antes de um divórcio. É rastreável, mas confuso. Enquanto Miguel perseguia o dinheiro, Jéssica tentou perseguir o outro fantasma, Eleanor Collins. Ela encontrou o número da comunidade de aposentados em Boca Ratão. As primeiras 3 vezes que ligou, Eleanor desligou no momento em que ouviu a voz de Jéssica. Na quarta tentativa, Jéssica falou rapidamente, uma torrente de palavras antes do clique do receptor. Eleanor, por favor, não desligue. É a Jéssica. Daniel está tentando pegar meu bebê. Ele está dizendo ao tribunal que o filho dele não é dele. Ele está tentando me deixar sem nada. Você me disse que a fundação da casa foi construída sobre uma mentira. Por favor, eu preciso saber o que você quis dizer. Estou lutando pelo futuro do meu filho. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas com o leve crepitar estático de uma ligação de longa distância. Jéssica podia ouvir as respirações trêmulas e rasas da mulher mais velha. Ele sempre foi um menino tão frio. Eleanor finalmente sussurrou, sua voz frágil como pergaminho velho. Mesmo quando criança, ele não pegou isso de mim. Ele pegou isso de Arthur. Ou do homem que eu deixei ele acreditar que era seu pai. O coração de Jéssica parou. O que você está dizendo, Eleanor? Outra longa pausa. Arthur era um homem estéril. Eleanor disse, as palavras saindo numa corrida dolorosa, uma confissão que ela havia guardado por mais de 40 anos. Uma doença quando jovem. Ele nunca poderia ter filhos. Mas ele precisava de um herdeiro. Seu ego, seu orgulho, o filho em Collins e filho tinha que existir. Era sua obsessão. Ele era um homem cruel, Jéssica. Ele arranjou isso. Arranjou o quê? Jéssica respirou, sua mão agarrando o telefone tão apertado que seus nós dos dedos doíam. Ele encontrou um doador, um jovem na universidade, inteligente, saudável. Foi tudo muito clínico, anônimo. Arthur me forçou. Ele me forçou a passar por aquilo. Era uma transação de negócios para ele. O preço da minha vida confortável era produzir seu herdeiro. Eu era jovem, e estava aterrorizada dele. Fiz o que ele disse. Daniel nasceu e Arthur o reivindicou. O jovem foi pago e desapareceu. Ninguém nunca soube. Daniel não sabe. Ele acredita com toda a sua alma que é o herdeiro de sangue do Império Collins. O mundo inclinou em seu eixo pela segunda vez em um mês. Esta era mentira. A mentira fundamental e devastadora sobre a qual Daniel havia construído toda a sua identidade, sua arrogância, seu direito. Ele adorava a memória do pai que havia construído a empresa, um homem que nem sequer era seu pai. Quem era o doador, Eleanor? Você tem um nome. Não, ela choramingou. Arthur cuidou de tudo. Ele queimou todos os registros. Ele disse que o segredo morreria com nós dois. Eu nunca pensei que Daniel se tornaria tão parecido com ele. A mesma crueldade, a mesma necessidade de controlar tudo. Depois da ligação, Jéssica sentou em silêncio atordoado por 1 hora completa. O teste de DNA não era mais um tiro no escuro. Era uma bomba-relógio colocada diretamente sob o trono de Daniel. No dia antes da data do tribunal, Miguel Finn ligou. Eu encontrei. Ele disse, uma nota de triunfo em sua voz quieta. É inteligente. Vou dar isso a ele. Ele montou um fundo cego nas Ilhas Virgens Britânicas com Vitória Beaumont como única beneficiária mediante um evento desencadeador. O evento desencadeador. A finalização do seu divórcio de você. Ele canalizou mais de R$ 45 milhões para isso nos últimos 8 meses. É quase todos os bens conjugais líquidos. Ele estava planejando deixar você com a casa, que está hipotecada até o teto, e uma montanha de dívidas. Jéssica sentiu uma fúria fria. Ele não estava apenas a deixando, estava orquestrando uma aniquilação financeira completa. Nós o pegamos, não pegamos? Ela perguntou. Sobre o dinheiro. Sim, Miguel confirmou. Podemos provar transferência fraudulenta, mas o que você tem com este negócio de DNA, isso é algo completamente diferente. Você não está apenas indo atrás do dinheiro dele, Sra. Collins. Você está indo atrás do nome dele. E enquanto se preparava para o tribunal no dia seguinte, Jéssica sabia que era exatamente esse o ponto.
Ele havia tentado roubar o nome e legitimidade do seu filho. Agora ela estava prestes a assistir enquanto a verdade fazia exatamente a mesma coisa com ele. A atmosfera no Tribunal 4B estava ainda mais carregada que antes. O recesso havia permitido que o drama marinasse, e a sala estava zunindo com um murmúrio baixo de antecipação. Repórteres, sentindo uma história maior que um típico divórcio da alta sociedade, haviam ocupado alguns lugares no fundo da galeria. Roberto Patterson e Danielle Collins sentaram na sua mesa, projetando uma aura de impaciência entediada, como se todo esse caso fosse um incômodo teatral que estavam sendo forçados a suportar. Danielle parecia impecável como sempre, mas Jessica notou um pequeno músculo pulsando na sua mandíbula. Um sinal. Ele não estava tão calmo quanto parecia. A intimação para os registros médicos do seu pai claramente o havia abalado, o movimento inesperado que havia violado as paredes da sua fortaleza cuidadosamente construída. Do outro lado da galeria, Victoria Beaumont estava de volta ao seu assento. Hoje ela usava um vestido preto elegante, uma roupa de solenidade falsa. O sorriso arrogante, no entanto, ainda estava firmemente no lugar. Para ela, este era apenas o ato final de uma peça onde sua vitória já estava roteirizada. Ela pegou o olho de Jessica e deu uma piscadela sutil e insolente. Naquele momento, Jessica não sentiu nem um lampejo de dor ou intimidação, apenas um desprezo profundo e compadecido. Victoria pensava que estava prestes a se tornar a rainha de um vasto império, mas não fazia ideia de que estava sentada na borda de um buraco. Jessica se sentia transformada. Ela não era mais a vítima tremula que havia desabado no chão. Nas semanas passadas, ela havia se tornado uma guerreira. A luta pelo futuro do seu filho, combinada com o segredo devastador que agora guardava, havia forjado um núcleo de aço dentro dela. Seus movimentos eram deliberados. Suas costas estavam eretas. Ela sentou ao lado de Olivia Shen, não como uma cliente precisando de proteção, mas como uma parceira numa estratégia prestes a dar frutos. De pé, o oficial de justiça gritou. A juíza Atwood entrou e tomou seu assento, seu rosto tão severo e impassível como sempre. Ela examinou a sala, seu olhar repousando por um momento nos 2 envelopes lacrados na sua mesa. Eles pareciam pulsar com os segredos que continham. Estamos reunidos novamente no caso de Collins versus Collins. A juíza começou, sua voz ressoando com autoridade. Antes do recesso, o tribunal estava preparado para ler os resultados de um teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Subsequentemente, o tribunal também ordenou que uma análise do cromossomo Y fosse realizada. O laboratório credenciado entregou ambos os conjuntos de resultados, e eles estiveram na posse exclusiva deste tribunal. Agora vou lacrar e lê-los para o registro oficial. Um silêncio caiu sobre a sala. Estava tão quieto que Jessica podia ouvir o suave zumbido do relógio na parede. Cada tique uma contagem regressiva para a detonação. A juíza Atwood pegou o primeiro envelope, aquele sobre a paternidade do bebê de Jessica. Ela deslizou um abridor de cartas sob a aba e desdobrou a única folha de papel dentro. O silêncio se esticou, se tornando tenso e insuportável. Danielle se inclinou ligeiramente para a frente, sua máscara de indiferença escorregando para uma de interesse aguçado. Victoria prendeu a respiração. Sobre a paternidade do feto masculino carregado pela senhora Jessica Collins, a juíza leu, sua voz clara e inabalável. A análise comparou o perfil de DNA fetal com o perfil de DNA do Sr. Daniel Collins. Os resultados são os seguintes: a probabilidade de paternidade é 99,99%. Ela olhou para cima do papel diretamente para Daniel. Sr. Collins, de acordo com os padrões científicos mais altos do estado, você é o pai desta criança. Um suspiro coletivo varreu a sala. Olivia Shen estendeu a mão e deu um aperto firme e triunfante na mão de Jessica. Jessica sentiu uma onda de validação tão poderosa que quase trouxe lágrimas aos seus olhos, mas ela as forçou de volta. Esta era apenas a primeira batalha. O rosto de Daniel era uma máscara pétrea, mas um rubor de vermelho raivoso subiu pelo seu pescoço. Roberto Patterson sussurrou furiosamente no seu ouvido, provavelmente tranquilizando-o de que isso não mudava nada, que pensão alimentícia era meramente um incômodo financeiro que eles poderiam gerenciar. O sorriso confiante de Victoria vacilou pela primeira vez. Foi substituído por um lampejo de irritação pura e não diluída. Isso complicava a separação limpa que ela havia imaginado. Uma criança era um link permanente, um dreno financeiro e emocional recorrente que amarraria Danielle, por menor que fosse, a mulher que ela havia trabalhado tão duro para substituir. Ainda assim, ela se recompôs rapidamente. O dinheiro era o verdadeiro prêmio, e ela tinha certeza de que eles ainda tinham tudo isso. Bem, Patterson disse, levantando com o ar praticado de magnanimidade,
Parece que meu cliente estava enganado, levado à suspeita pelo tumulto emocional de um casamento que falhava. Ele irá, é claro, cumprir suas obrigações com a criança. Agora, se isso conclui este assunto, podemos seguir para a distribuição equitativa de bens. Ele estava tentando tomar controle, minimizar a perda e direcionar a conversa de volta ao seu território, mas a juíza Tvod ergueu uma mão, silenciando. Não terminamos, Sr. Peterson. Sente-se. O tom da juíza era afiado e comandante, e Peterson sentou abruptamente, parecendo atordoado. Ela então pegou o segundo envelope. Este era mais grosso, contendo um relatório mais complexo. O ar na sala, que havia momentaneamente relaxado, ficou tenso mais uma vez. Os olhos de Daniel estavam presos naquele envelope, um novo tipo de medo nascendo nas suas profundezas. Ele não sabia o que isso significava, mas sabia que era uma arma que havia sido apontada para ele, e a juíza estava prestes a puxar o gatilho. Este tribunal também tem os resultados de uma análise de repetição em tandem curto do cromossomo Y. A juíza Tvod anunciou, sua voz baixando ligeiramente, assumindo uma gravitas que comandava cada onça de atenção na sala. Este teste foi realizado para comparar a linhagem genética do Sr. Daniel Collins com tecido biológico pertencente ao seu falecido pai, Sr. Arthur Collins, obtido dos arquivos do Centro Médico São Judas. Peterson saltou de pé. Meritíssima, eu objeto. Isso é irrelevante para o processo de divórcio. Este é um assunto familiar privado. Sua objeção é anotada e rejeitada, Sr. Peterson. A juíza disse, seus olhos brilhando com impaciência. Seu cliente fez da linhagem a pedra angular do seu argumento. Ele abriu esta porta. O tribunal está agora simplesmente caminhando através dela. Por favor, sente-se ou eu farei remover por desacato. Peterson, pálido e abalado, afundou de volta na sua cadeira. Daniel não estava mais tentando esconder sua agitação. Ele estava encarando o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O que poderia possivelmente dizer? Que importância tinha? Ele era um Collins. Sempre havia sido um Collins. Era a única verdade que ele já havia conhecido. A juíza Atwood rasgou o selo. Ela desdobrou o relatório de múltiplas páginas, seus olhos escaneando a linguagem técnica e gráficos. O silêncio no tribunal era agora tão profundo, tão absoluto que parecia uma pressão física. Jéssica prendeu a respiração, seu coração batendo um ritmo pesado e constante contra suas costelas. Era isso, a fundação. Depois do que pareceu uma eternidade, a juíza olhou para cima. Ela não olhou para Jéssica ou os advogados. Ela olhou diretamente, com uma expressão de piedade fria, para Daniel Collins. O cromossomo Y é passado diretamente de pai para filho com muito pouca mutação, criando uma impressão digital genética clara e inegável de uma linha paterna. Ela explicou, sua voz agora clínica, como se fosse uma professora dando uma aula. A análise comparou 23 marcadores no cromossomo Y da amostra de Arthur Collins e da amostra de Daniel Collins. Ela pausou, deixando o peso das suas próximas palavras se reunir. Dos 23 marcadores comparados, há 0 correspondências. Por um batimento cardíaco, as palavras não pareceram registrar. 0 correspondências. A frase pairou no ar morto do tribunal, uma declaração científica abstrata desprovida de contexto. Então o significado desabou com a força de uma tsunami. Um suspiro alto e incrédulo veio da galeria. Era Vitória. Seu rosto, momentos antes uma máscara de superioridade entediada, era agora uma tela de choque total. Seus lábios perfeitamente pintados estavam separados num ó silencioso, seus olhos arregalados com compreensão horrorizada. Daniel Collins simplesmente encarou a cor drenada do seu rosto, deixando para trás um brilho ceroso e pálido. Ele olhou para a juíza, depois para seu advogado, depois para Jéssica, sua expressão de pura perplexidade não adulterada. Era o olhar de um homem que havia sido dito que o céu era verde, que a gravidade não existia mais. A lei fundamental do seu universo havia acabado de ser revogada. Isso é impossível, ele gaguejou, as palavras presas na sua garganta. Ele meio se levantou da sua cadeira, apontando um dedo trêmulo para o banco. Esse teste está errado. É fraudulento. Ela fez isso. Seu dedo girou para apontar para Jéssica. Sente-se, Sr. Collins. A voz da juíza Atwood foi como o estalo de um chicote. Este teste foi ordenado pelo tribunal, realizado por um laboratório certificado pelo Estado com uma cadeia ininterrupta de custódia. Os resultados são cientificamente irrefutáveis. Você não é o filho biológico de Arthur Collins. O tribunal explodiu num burburinho caótico de sussurros.
Repórteres estavam rabiscando furiosamente em seus cadernos. Roberto Peterson parecia que havia levado um soco no estômago, seu rosto cinzento, sua confiança escorregadia completamente despojada. Ele estava embaralhando seus papéis, procurando por um roteiro, um procedimento para uma situação tão bizarra, e não encontrando nada. O quê? O que isso significa? Daniel perguntou, sua voz agora pequena, infantil. Olivia Shen se levantou, seu comportamento poised e letal. Eu posso explicar o que significa, meritíssima. Todos os olhos se voltaram para ela. Significa, meritíssima, que o Sr. Collins potencialmente cometeu fraude numa escala massiva. Olivia começou, sua voz soando com clareza e convicção. Com a morte de Arthur Collins, o marido da minha cliente herdou a totalidade de Collins e Filho propriedades, bem como o controle do fundo de herança da família Collins, um fundo avaliado em mais de 600 milhões de reais. Eu tenho uma cópia da carta do fundo bem aqui. Ela produziu um documento e o colocou no púlpito do promotor. Artigo 3, seção 2 é muito específico. O fundo e todos os seus bens, incluindo as ações controladoras da empresa, devem ser passados através de linhagem masculina biológica direta verificável. Era um documento escrito por um homem obcecado com sua própria linhagem sanguínea. Ela se virou para encarar Daniel, seus olhos se prendendo nos dele. Significa, Sr. Collins, que pelos últimos 4 anos você esteve controlando uma empresa e uma fortuna a qual você não tem absolutamente nenhuma reivindicação legal. Significa que cada salário que você recebeu, cada bônus que foi pago, cada bem que você adquiriu usando essa riqueza foi feito sob falsas pretensões. A própria fundação da sua vida é uma mentira. A palavra pairou no ar. Mentira. A mesma palavra que Eleanor havia sussurrado para Jéssica no funeral. Vitória Beaumont se levantou abruptamente. A teia intrincada do seu futuro, as mansões, os iates, o rio infinito de dinheiro não estava apenas se desfazendo. Estava sendo incinerada diante dos seus olhos. O homem ao qual ela havia se anexado não era o poderoso herdeiro de uma dinastia de dinheiro velho. Ele era uma fraude, um impostor. Seu rosto, uma vez um retrato de beleza arrogante, se contorceu numa careta feia de raiva e traição. Ela olhou para Daniel não com simpatia, mas com puro ódio venenoso. Você mentiu para mim, ela sibilou, sua voz alta o suficiente para carregar através do tribunal atordoado. Você me disse que possuía tudo. Você me disse que ela seria deixada sem nada. Daniel, ainda cambaleando, se virou para ela, sua expressão implorando. Vitória, eu não sabia. Não me venha com Vitória. Ela cuspiu, sua voz pingando com nojo. Você não é nada. Você não tem nada. Sem um olhar para trás, ela se virou e marchou em direção à saída, seus saltos clicando um staccato raivoso no chão de mármore. Ela empurrou seu caminho passando por um repórter tentando fazer uma pergunta e explodiu através das portas do tribunal, batendo-as atrás dela. A performance havia acabado. A atriz estrela havia saído no momento em que percebeu que seu protagonista não ia ser pago. O espetáculo da sua saída pareceu finalmente quebrar o estado catatônico de Daniel. A perplexidade nos seus olhos foi substituída por uma raiva aterrorizante e que consumia tudo. Este era seu pesadelo final. Humilhação pública, a perda de controle. Tudo estava sendo tirado dele. Sua cabeça virou para Jéssica, e o olhar nos seus olhos era de pura malícia não adulterada. Ele a via não como a mãe do seu filho ou a mulher que ele uma vez prometeu amar, mas como a arquiteta da sua ruína. Você, ele rosnou, a palavra um dardo venenoso. Você fez isso, sua conspirador. Você cavou tudo isso para me destruir. Ele se lançou para a frente, suas mãos estendidas como se para agarrá-la, para atacá-la fisicamente. Instantaneamente, 2 oficiais de justiça corpulentos que haviam estado observando a cena se desenvolver se moveram, interceptando-o. Eles cada um agarraram um braço, seus apertos como vises de ferro. Chega, Sr. Collins, um deles disse, sua voz um rosnado baixo. Daniel lutou contra eles, seu terno caro amarrotando, seu rosto contorcido numa máscara de fúria. Tirem as mãos de mim. Vocês sabem quem eu sou. A pergunta, uma vez uma ameaça, agora era apenas patética. A sala inteira sabia a resposta. Ninguém. Sr. Collins, se você não se compuser, eu o farei detido por desacato, e você passará a noite numa cela de cadeia para pensar sobre suas ações, a juíza Atwood avisou, sua voz glacial. Seu surto aqui na frente da sua esposa grávida e estrangulada foi notado pelo tribunal. A luta pareceu drenar de Daniel de uma vez. Ele ficou mole no aperto dos oficiais, seus ombros caindo em derrota total.
Eles o escoltaram de volta à sua cadeira, onde ele desabou, enterrando o rosto nas mãos. O grande Daniel Collins, CEO e titã da indústria, estava chorando como uma criança quebrada. A juíza Atwood examinou os destroços da vida do homem com um olhar severo e inabalável. Ela olhou para a mesa de advogado abandonada, a cadeira vazia na galeria onde a amante havia estado, e a casca de um homem que havia acabado de perder tudo. Então seus olhos se fixaram em Jéssica. Pela primeira vez, Jéssica viu algo diferente de imparcialidade judicial na expressão da juíza. Era um olhar de profundo entendimento de mulher para mulher, e talvez um respeito quieto e férreo. Bem, senhora Shen, a juíza Atwood disse, sua voz retornando à sua cadência formal, embora o subtom fosse inconfundível. Parece que toda a paisagem financeira deste caso mudou fundamentalmente. A questão dos bens conjugais parece ser muito mais complexa do que inicialmente pensamos. Olivia Shen deu um pequeno sorriso sombrio. De fato, meritíssima. De fato. O desmoronamento de Daniel Collins foi rápido e total. O fundo de herança da família Collins o processou por fraude. O conselho de Collins e filho o demitiu, citando danos reputacionais catastróficos. E a mídia o transformou numa história de advertência da cidade sobre ganância e decepção. Despojado do seu nome, sua fortuna e seu poder, o homem que uma vez comandou salas de reunião se tornou um pária social, enterrado sob uma montanha de dívida legal. O acordo de divórcio foi uma reversão impressionante da fortuna. Os 45 milhões de reais que Daniel havia tentado esconder com Vitória foram concedidos inteiramente a Jéssica. Ela também ficou com a casa conjugal livre e desobstruída. Daniel foi deixado sem nada além de pagamentos de pensão alimentícia ordenados pelo tribunal para o filho que ele havia tentado renegar, um lembrete mensal permanente do seu fracasso final. Alguns meses depois, Jéssica deu à luz um menino saudável que ela nomeou André. Ele era um novo começo, uma lousa limpa. Ela vendeu a casa de vidro fria cheia de fantasmas, com uma porção do seu acordo, comprou um pedaço de terra ventoso com vista para o oceano. Lá ela fez o que sempre foi destinada a fazer, ela construiu. Ela fundou sua própria pequena firma de arquitetura bem-sucedida, nomeando-a J. Collins e Filho. Uma reclamação quieta do nome agora imbuído com honestidade e sua própria força duramente conquistada. Seu primeiro projeto foi sua própria casa. Uma estrutura quente de madeira e pedra designada não para impressionar, mas para nutrir. Olhando para as ondas constantes do oceano da casa que ela havia criado, segurando o filho pelo qual ela havia lutado, Jéssica sentiu uma paz profunda. Ela havia sido testada da maneira mais brutal, sua vida demolida por um homem vivendo uma mentira. Mas dos destroços, ela havia emergido não como uma vítima, mas como uma arquiteta, construindo uma nova vida na única fundação que realmente importava, a verdade. A história de Jéssica é um lembrete poderoso de que mesmo nos. Você não vai acreditar no que aconteceu quando esse milionário apareceu no tribunal ao lado da amante. Todo mundo esperava ver mais uma esposa sendo humilhada publicamente, mais um homem rico descartando a mulher como se fosse um objeto usado. Mas cara, ninguém estava preparado para a bomba que estava prestes a explodir naquela sala. Imagina só a cena. Você está grávida de 8 meses, sentada sozinha num tribunal gelado, enquanto seu marido milionário está do outro lado da sala, grudado na amante como se fosse troféu. Humilhante? Demais. Mas essa história não termina como você imagina. Não mesmo. Deixa eu te contar sobre Catherine Davenport. Uma mulher que todo mundo achava que ia sair dali arrasada, sem nada, só com uma miséria de acordo pré-nupcial. Mas às vezes, né, a vida tem dessas surpresas que fazem a gente acreditar que justiça ainda existe nesse mundo maluco. A tensão naquela sala do tribunal era de cortar com faca. Do lado direito, sentado feito rei, estava Jonathan Davenport. Um desses caras da tecnologia que acham que dinheiro compra tudo, inclusive o direito de ser um babaca completo. E colada nele, óbvio, a amante Chloe Preston, toda produzida num vestido vermelho sangue que gritava "Eu ganhei". Do outro lado, Catherine. Sozinha, barriguda, parecendo pequena demais naquele lugar enorme. Os fofoqueiros na plateia já tinham rotulado ela como mais uma vítima do sistema, mais uma esposa trocada por modelo mais nova. Coitadinha da Catherine, né? Pelo menos era isso que todo mundo pensava. O advogado do Jonathan, um tubarão chamado Garret Finn, desses que você olha e já sabe que não presta, começou o showzinho dele. Falando sobre acordo pré-nupcial blindado, sobre como tudo estava certinho nos contratos, como se vida fosse planilha de Excel. Vossa Excelência, disse ele com aquele sorrisinho nojento, isso aqui é simples. Meu cliente construiu um império através de muito trabalho.
O acordo pré-nupcial que a senhora Davenport assinou é inquestionável. Estamos aqui só para executar os termos, dar o valor modesto mas justo estipulado, e deixar ambas as partes seguirem suas vidas. Modesto mas justo. Cara, a audácia desse povo não tem limite. Catherine sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Olhou para o Jonathan, esperando, sei lá, algum sinal de humanidade. Mas o desgraçado nem estava olhando para ela. Só tinha olhos para Chloe, apertando a mão dela com aquele sorrisinho de quem acabou de ganhar na loteria. O advogado da Catherine, um coitado chamado Arthur Pence que parecia que ia desmaiar de nervoso, estava se preparando para aceitar as migalhas quando... Pum! As portas do fundo se abrem com um barulho que fez todo mundo virar o pescoço. E aí que a coisa fica boa, meu amigo. Entra uma mulher alta, elegante, vestida de azul marinho, não aqueles ternos chatos de advogada, mas algo que gritava: eu sei exatamente o que estou fazendo aqui. Cabelo preto lisinho, salto fazendo barulho no mármore como se fosse contando segundos para o apocalipse. Ela não correu, não se apressou, andou como quem é dona do lugar. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ela chegou na mesa da Catherine, botou a maleta em cima da mesa com aquele barulhinho seco que significa business, e olhou direto para o juiz. Vossa Excelência, disse ela com uma voz que cortava o ar igual navalha, o Sr. Pence não representa mais a Sra. Davenport. Eu sou Sofia Navarro, e agora sou eu quem defende Catherine Davenport. Cara, o negócio foi tão épico que deu para ouvir um alfinete cair no chão. Os jornalistas começaram a rabiscar feito loucos. O Jonathan, que estava relaxado igual patrão, sentou numa pressa danada. Até a Chloe perdeu aquele sorrisinho de quem já tinha ganhado o jogo. Sofia Navarro não era qualquer advogada, não. Era tipo lenda urbana dos endinheirados, a caçadora de titãs. Essa mulher tinha fama de destruir magnatas inteiros só no grito. E ninguém, absolutamente ninguém, entendia como a Catherine conseguiu contratar ela, porque os honorários da Sofia eram astronômicos, coisa que esposa rejeitada não tem como pagar. O juiz tirou os óculos, se inclinou para a frente. Até ele ficou interessado na parada. Senhora Navarro, ele disse, isso é bem inesperado. É oficial. A documentação foi protocolada há 1 hora, Vossa Excelência. Ela respondeu lisa. Peço desculpas pelo aviso em cima da hora. Estávamos finalizando os detalhes do nosso acordo. O Jonathan estava branco igual papel. Se inclinou para o advogado dele e sussurrou desesperado. Que diabos é isso? Como ela conseguiu pagar ela? Mas o fim estava bugado também, suando frio sob o olhar gelado da Sofia. E aí que a Sofia vira para o juiz e solta bomba. Vossa Excelência, ela disse, e a voz dela ecoou na sala igual trovão. O Sr. Finn descreveu isso como questão simples de acordo pré-nupcial. Ele está enganado. Pausa dramática, dessas de filme. Isso aqui não é caso de contrato. É caso de fraude, coação e conspiração para ocultar patrimônio numa escala que vai chocar este tribunal. O acordo pré-nupcial que ele defende tanto não vale nem o papel onde está escrito. E nós estamos aqui para provar. Meu amigo. A sala explodiu. Sussurros voaram igual tsunami. A coisa tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Agora deixa eu te explicar como Jonathan construiu essa armadilha toda para Catherine. A história dos dois tinha começado igual conto de fadas moderno. Catherine era curadora assistente numa galeria de arte pequena mas respeitada no Sorro. Mulher inteligente, apaixonada por arte, dessas que você conversa e sai mais esperto. O Jonathan, que via tudo na vida como investimento, achou ela uma novidade interessante. O namoro foi aquela coisa hollywoodiana. Jato particular para jantar em Paris, front row na Semana de Moda de Milão, presentes que custavam mais que casa de classe média. Ele era charmoso, atencioso, fazia ela se sentir centro do universo. Os amigos dela ficaram deslumbrados, a família, gente simples do interior de Ohio, ficou intimidada mas aliviada que a filha tinha achado segurança. 1 semana antes do casamento, Jonathan aparece com o acordo pré-nupcial. 500 páginas de juridiquês que dava dor de cabeça só de olhar. O advogado da Catherine, um coitado de cidade pequena que o pai dela indicou, ficou pálido lendo aquilo. Catherine, ele disse, isso aqui praticamente anula seus direitos a tudo. Não só o patrimônio atual dele, mas qualquer coisa futura, qualquer valorização, qualquer propriedade adquirida durante o casamento. Você fica com $200.000 e a escritura de um apartamento na Flórida se o casamento durar 5 anos. É ofensivo. Quando ela levou as preocupações para o Jonathan, ele fez aquela manipulação clássica de marmanjo rico.
Você não confia em mim, Kate? Perguntou com aquela voz magoada e olhinho de cachorro sem dono. Isso é só papel, formalidade para o conselho e os investidores. Nossa vida, o que construirmos juntos, esse é o contrato real. Esse documento vai ficar guardado num cofre juntando poeira. Não significa nada. Ela, cega de amor e na empolgação do casamento, acreditou. Assinou. E por 3 anos, o documento realmente ficou juntando poeira. A vida era um sonho. Cobertura enorme com vista para o Central Park, uma obra de arte de vidro e cromo que sempre pareceu mais showroom que lar. Catherine tentava dar aquele toque humano. Um quadro que ela amava, uma peça de cerâmica, uma poltrona confortável, mas o Jonathan mandava a equipe remover, substituir por algo mais adequado à estética. Ele não estava construindo vida com ela, estava curando ela igual obra de arte. As rachaduras começaram devagar. A atenção dele virou controle. Ele aprovava os amigos dela, desencorajava visitas da família. Eles não se encaixam aqui, querida. Fica constrangedor para eles, dizia, e monitorava os gastos dela num cartão que ele fornecia. Não estava construindo vida com ela, estava moldando ela igual uma de suas aquisições. Aí chegou Chloe Preston. Primeiro só um nome nas colunas sociais, modelo de Instagram sempre fotografada nos mesmos eventos que o Jonathan. Depois um encontro casual num restaurante onde ela foi excessivamente familiar. Jonathan riu da cara da Catherine. Ela é só borboleta social. Kate, isso não significa nada. Mas Catherine sabia. Sentia a mudança na casa deles, a distância emocional que virou o abismo intransponível. Ele começou a trabalhar até mais tarde, viajar mais para Miami e St. Barts. Quando Catherine finalmente encontrou prova irrefutável, recibo de hotel mandado por engano para o e-mail compartilhado deles, o confronto foi brutal. Ele não negou. Nem teve dignidade de parecer envergonhado. Encostou no balcão de mármore da cozinha, girando o copo de uísque, e olhou para ela com frieza total. Essas coisas acontecem, Catherine, disse. Você não pode esperar que homem como eu seja monogâmico. Não é da minha natureza. A Chloe entende o arranjo. Ela não faz exigências. É divertida. As palavras doeram mais que tapa físico. Arranjo. Eu sou sua esposa, Jonathan. Não faço parte de arranjo nenhum. O rosto dele escureceu. Você é minha esposa porque assinou o contrato. Não esqueça disso. Vive essa vida por minha causa. Tem tudo que poderia querer. Um pouco de discrição é só o que peço em troca. 2 semanas depois, Catherine descobriu que estava grávida. Ela esperou, com ingenuidade desesperada, que a notícia mudaria ele, que a perspectiva de filho e herdeiro acordaria o homem que ela pensou ter casado. A reação dele foi mais fria do que ela jamais imaginou. Um bebê, ele suspirou, passando mão no cabelo perfeito. A expressão era de irritação, não alegria. Que timing terrível, simplesmente terrível. Ele andou pela sala sem olhar uma vez para a barriga dela. Vamos ter que emitir comunicado à imprensa. Gerenciar a narrativa. Criança complica significativamente os processos de divórcio. Divórcio. A palavra saiu dos lábios dela feito coisa frágil e quebrada. Claro, divórcio. Ele rebateu como se ela fosse idiota por não ver. Achou que isso ia durar para sempre. Estou com a Chloe agora. Vamos entrar com papéis semana que vem. O Finn vai entrar em contato com seu advogado. Ele vai garantir que você receba o que o contrato estipula, e vamos criar fundo fiduciário para a criança. Tudo muito civilizado. O divórcio civilizado foi campanha de guerra psicológica. Ele botou a Chloe para morar na casa dos Amptons enquanto Catherine ainda estava no apartamento. Fotos dos dois rindo na praia e dando festas vazaram para a imprensa. Ele congelou os cartões de crédito dela, forçando ela a depender da mesada humilhante estipulada no pré-nupcial, liberada pelo contador dele. Ele estava isolando ela, quebrantando, tentando deixar ela tão desesperada que aceitaria as migalhas dele e sumiria. Foi aí que chegou o e-mail anônimo. Mandado para a conta de e-mail antiga que ela não usava há anos, de antes de conhecer o Jonathan. O assunto era uma palavra só: ajuda. O corpo do e-mail era curto e misterioso. Ele não está escondendo dinheiro só de você. Está escondendo de todo mundo. O acordo pré-nupcial é menor dos seus problemas. Não assine nada. Liga nesse número. Pergunta pela Navarro. Fala que projeto Rouxinol te mandou. Catherine ficou horas encarando aquela mensagem, coração disparado. Parecia armadilha. Mas o que ela tinha para perder? O advogado dela era inútil. O marido era monstro. Ela estava sozinha, grávida, e enfrentando o futuro de pobreza e vergonha. Com mão tremendo,
Discou o número. Escritório da Navarro. Oi, ela gaguejou. Me disseram para ligar. Um projeto Rouxinol me mandou. Pausa do outro lado. Depois a voz voltou mais calorosa. Um momento, por favor. Segundos depois, a voz que agora ecoava no tribunal atendeu. Senhora Davenport, estava esperando sua ligação. Vamos conversar sobre como vamos tirar tudo que seu marido tem e tudo que ele acha que escondeu. De volta ao tribunal, a onda de choque da declaração da Sofia ainda era palpável. O Garret Finn, advogado do Jonathan, tinha se recuperado um pouco do susto. Forçou risada desdenhosa. Vossa Excelência, isso é ridículo. Teatro desesperado. A senhora Navarro é advogada corporativa, não de divórcio. Claramente está fora da área dela. Fraude, conspiração, são acusações infundadas e caluniosas para confundir uma disputa contratual simples. O juiz olhou para Sofia. Senhora Navarro, essas são alegações muito sérias. É bom ter mais que retórica para sustentar. Tenho sim, Vossa Excelência, Sofia disse, baixando a voz para registro mais sério. Abriu a maleta e tirou pasta grossa. Gostaria de começar apresentando moção para anular o acordo pré-nupcial por indução fraudulenta e inconsciência. Finn zombou. Indução fraudulenta? A senhora Davenport teve assessoria jurídica independente. O acordo é inabalável. A assessoria dela foi realmente independente, Sofia rebateu, virando ligeiramente para encarar o Finn. Ou foi advogado de cidade pequena do estado natal dela. Homem que foi, no final das contas, pago por seus serviços através de fundo discricionário controlado pelo escritório familiar do Sr. Davenport. Homem que foi transportado no jato particular do Sr. Davenport e hospedado num dos hotéis do Sr. Davenport durante período de negociação. Arthur Pence, que ainda estava sentado constrangido na mesa, ficou branco igual papel. O maxilar do Finn endureceu. Esse era detalhe que ele não esperava que aparecesse. Além disso, Sofia continuou, voltando a atenção para o juiz, a validade de qualquer acordo pré-nupcial depende do princípio de divulgação total e justa de todos os bens no momento da assinatura. Meu oponente afirma que o Sr. Davenport fez isso. Contestamos que o que ele divulgou foi ficção cuidadosamente curada. Ela deslizou o documento da pasta e colocou-o no púlpito. Esta é prova, Vossa Excelência. A lista de bens que o Sr. Davenport forneceu à minha cliente em 2019. Lista as participações principais dele na empresa, Davenport Capital, várias propriedades imobiliárias e carteira de ações e títulos. Total na época de aproximadamente 200 milhões de dólares. Finn acenou. Divulgação completa. Está tudo aí. Está mesmo. A voz da Sofia foi afiada igual gelo. Ou é truque de mágica, distração clássica. Enquanto divulgava esses bens, o que ele deixou de divulgar foi a existência de rede de entidades offshore, especificamente 3 empresas de fachada registradas nas Ilhas Cayman, Nigringali Holdings, Azure Equity Group e Triton Global Ventures. Jonathan se contraiu. Foi microexpressão, lampejo de pânico nos olhos, mas Catherine viu, e Sofia também. O nome Nigringali pairou no ar, a mesma palavra do e-mail anônimo. Era sinal. Essas não são acusações infundadas, Sr. Finn, Sofia disse, olhos perfurando ele. Essas entidades foram estabelecidas 3 meses antes do acordo pré-nupcial ser assinado. Nos últimos 6 anos, foram usadas para sistematicamente drenar fundos da Davenport Capital, disfarçados como taxas de consultoria e serviços de investimento. Fundos que eram bens matrimoniais, misturados e lavados, para nunca serem vistos em declaração de imposto doméstica ou divulgação financeira. Objeção. Finn gritou, pulando de pé. Isso é pescaria. Ela não tem prova dessas alegações malucas. Este é tribunal de família, não auditoria federal. Pelo contrário, Sofia disse sem perder o ritmo. Rastreamos transferência inicial de 50 milhões de dólares da Davenport Capital para Nigringali Holdings apenas 2 dias depois que minha cliente assinou o pré-nupcial. Dinheiro que por lei seria considerado bem matrimonial se tivesse permanecido na conta da empresa principal. Isso não foi planejamento financeiro, Vossa Excelência. Foi esquema calculado desde o início para fraudar minha cliente de sua parte legal no patrimônio matrimonial. Ele não só planejou o divórcio, construiu o casamento em volta de um. O tribunal estava completamente silencioso. Os repórteres não estavam só rabiscando mais, estavam encarando, boca aberta. Essa história tinha acabado de escalar de divórcio escandaloso de celebridade para escândalo financeiro importante. Chloe Preston se remexeu desconfortável na cadeira. O aperto na mão do Jonathan agora era apertado de ansiedade.
não a feição. A expertise dela era contratos de marca e mídia social. O mundo de empresas de fachada e transferências fraudulentas era alienígena e aterrorizante. A associação dela com Jonathan de repente parecia menos passaporte para luxo e mais lugar na mesa dos réus. O juiz se recostou, juntando os dedos. A expressão cansada tinha sumido, substituída por foco intenso. Senhora Navarro, como obteve essas informações? Sofia deu um sorrisinho enigmático pequeno. Digamos que um passarinho me contou, Vossa Excelência. Um rouxinol, para ser específica. E temos registros de transferência bancária para provar. Vamos intimar registros financeiros completos da Davenport Capital e bancos internacionais associados a essas empresas de fachada. Ela virou e olhou diretamente para Jonathan, que agora parecia genuinamente abalado. A máscara de compostura arrogante tinha se despedaçado, revelando o animal encurralado por baixo. Então vê, Vossa Excelência, Sofia concluiu, voz ecoando com autoridade. Não estamos aqui para discutir sobre o acordo modesto que o Sr. Finn mencionou. Estamos aqui para reivindicar legítima participação de 50% da minha cliente, não dos 200 milhões de dólares que o Sr. Davenport alegou ter, mas dos estimados $500 milhão que ele ilegalmente ocultou. E isso é só o começo. Ela pegou a pasta e voltou para a mesa, sentando ao lado da Catherine. Pôs mão tranquilizante no antebraço da Catherine. Pela primeira vez em meses, Catherine sentiu onda de algo que pensou ter perdido para sempre, esperança. Ela olhou para o marido, não com medo, mas com percepção nascente. A gaiola que ele construiu para ela estava prestes a se tornar dele próprio. Os dias seguintes àquela primeira audiência explosiva foram um borrão de combate estratégico travado não no tribunal, mas nas sombras. O escritório da Sofia Navarro, espaço minimalista de vidro e aço com vista da cidade, virou santuário e sala de guerra da Catherine. Enquanto mídia se divertia com manchetes como decepção suja do Davenport e casamento de milionário, fraude multimilionária, o trabalho real estava só começando. Sofia montou o time dela. Tinha Ben Carter, ex-contador forense do FBI, homem rude e sem bobagem que fazia planilhas cantarem igual passarinhos. E tinha Maria Flores, paralegal jovem e esperta em tecnologia que conseguia navegar nos cantos mais escuros do mundo digital. O erro do Jonathan foi arrogância. Sofia explicou a Catherine durante uma das sessões noturnas delas, cercadas por caixas de documentos. Ele acreditava que era intocável. Construiu fortaleza de empresas de fachada e contas offshore. Mas toda fortaleza tem falha. Nosso trabalho é encontrar. Ben Carter achou primeira rachadura. Ele ficou descuidado, Ben disse, apontando para o organograma complexo numa tela grande. Nos primeiros anos, dinheiro fluindo para Nigringali, Azure e Triton estava bem disfarçado. Mas nos últimos 18 meses, as transferências ficaram maiores, mais frequentes. Ele estava financiando novo estilo de vida da Chloe. Ele puxou outra tela mostrando extratos de cartão de crédito e transferências bancárias. Ele não só comprou presentes para ela, comprou apartamento em Miami para ela, canalizando dinheiro da Azure Equity Group através de duas outras holdings antes de chegar na conta do vendedor. Alugou Bentley para ela, pagamentos originando de subsidiária da Triton Global. Ele estava usando o fundo secreto dele, bens matrimoniais escondidos, para financiar caso extraconjugal. Esse era o nexo que Sofia precisava. Ligava diretamente dinheiro escondido à infidelidade matrimonial, impossibilitando o time do Jonathan de argumentar que fundos não tinham relação. Enquanto isso, Jonathan e Garret Finn estavam revidando com eficiência brutal. Entraram com moção após moção para bloquear intimações da Sofia, alegando que eram amplas demais e violação de privacidade corporativa. Pintaram Catherine na imprensa como interesseira vingativa, vazando histórias fabricadas sobre supostos gastos extravagantes dela e comportamento instável. Até questionaram a paternidade da criança dela, movimento tão cruel que momentaneamente tirou o fôlego da Catherine. Mas Sofia tinha antecipado. Deixa eles, disse calmamente, olhos duros igual diamantes. Teste de paternidade vai provar que são mentirosos e fazer eles parecerem monstros para juiz e público. É movimento de desespero. Eles estão com medo. A batalha real era por informação. A fortaleza digital do Jonathan era formidável. Servidores dele eram altamente criptografados e dispositivos pessoais foram limpos por time de consultores de tecnologia caros. Mas Maria, a paralegal jovem, achou outro caminho. Ele é narcisista, Maria disse, dedos voando pelo teclado. E a amante dele é influencer. A fraqueza deles é imagem pública. Maria não estava tentando hackear servidores do Jonathan.
Estava meticulosamente arquivando toda a pegada digital da Chloe Preston dos últimos 3 anos. Cada post do Instagram, cada story, cada foto marcada, cada curtida e comentário. Chloe é meticulosa com marca dela, Maria explicou, mostrando a Catherine colagem de imagens. Aqui ela no iate em Mônaco. Aqui com relógio de designer novo. Aqui no lounge privado do aeroporto de Zurique. Ela marca geolocalização de quase tudo, geralmente algumas horas ou dia depois, para manter ilusão de privacidade. Mas metadados não mentem. Maria fez referência cruzada entre datas e locais dos posts da Chloe com transferências bancárias que bem descobriu. A correlação era inegável. Olha, Maria disse, apontando. Post da Chloe de Mônaco em 10 de maio. E aqui transferência de $200 mil da Nigringali Holdings para a empresa de aluguel de iates em Mônaco em 8 de maio. Post dela exibindo pulseira de diamante rara em 22 de julho em Genebra. E aqui transferência bancária de 150 mil francos suíços da Triton Global para a joalheria de luxo em Genebra no mesmo dia. Era cronologia perfeita e condenatória. Chloe não era só destinatária do afeto do Jonathan, era a personificação viva e respirante da fraude dele. Cada luxo que ostentava online era pago com dinheiro que ele roubou do patrimônio matrimonial. Mas maior descoberta veio de fonte inesperada. O remetente anônimo do e-mail, Projeto Rouxinol. Uma noite, enquanto Catherine se preparava para sair do escritório da Sofia, nova mensagem apareceu na caixa de entrada antiga dela. Remetente era mesmo o endereço anônimo. Dessa vez, continha só anexo, arquivo de áudio único. Assunto dizia: a chave. Mão da Catherine tremeu quando clicou play. Sofia e time se juntaram ao redor dos alto-falantes. A qualidade do áudio estava um pouco abafada, como se gravado secretamente num telefone. Era conversa entre duas pessoas. Uma era inconfundivelmente Jonathan Davenport. A outra era homem que Catherine não reconheceu. Voz do Jonathan. Os auditores estão ficando curiosos. Preciso que mova patrimônio da Nigringali e a Azur. Consolida na Triton. Depois roteia através da subsidiária de Singapura. Torna irrastreável. Voz do homem desconhecido. Isso é movimento de alto risco, John. Beira limite. Voz do Jonathan, fria e afiada. Não te pago para me falar sobre limite. Te pago para movê-lo. Meu divórcio está ficando complicado. A advogada da minha mulher é tubarão, e não posso arriscar eles acharem isso. Esse dinheiro é meu império real, minha saída de emergência. Tem que ser invisível. Entende? Voz do homem desconhecido. Entendo. Gravação terminou. Sala ficou silenciosa, só com o zumbido do computador. Expressão da Sofia era sombria mas triunfante. Ele acabou de confessar, sussurrou. Admitiu ativamente ocultar patrimônio em resposta direta aos processos de divórcio. Isso não é só fraude mais. É obstrução da justiça e desacato ao tribunal. Acabou de nos entregar a arma, balas e confissão assinada. Ben Carter se recostou na cadeira, soltando assobio baixo. Quem é o outro cara? E quem diabos está mandando isso? Não sei, Catherine admitiu. Mas estão do nosso lado. Sofia encarou tela, expressão pensativa. Rouxinol, murmurou. São conhecidos pelo canto lindo. Alguém por dentro, alguém próximo ao Jonathan, decidiu cantar. Agora só temos que descobrir quem. Ela olhou para a tela da Maria com fotos infinitas da Chloe Preston ostentando ganhos mal obtidos. Plano novo e audacioso começou a se formar na mente dela. A chave não era só atacar a fortaleza do Jonathan de fora. Era hora de achar jeito de abrir portões de dentro. Jonathan Davenport era o homem que prosperava no controle. Conforme caso se arrastava, ele sentia esse controle escorregando, e isso o deixava paranoico e volátil. Raiva dele, antes direcionada só a Catherine, agora se virou para Chloe, amante despreocupada e divertida que de repente virou responsabilidade. Tem que deletar suas redes sociais, ordenou uma noite no apartamento estéril, voz tensa de estresse. Cada post, cada foto, agora. Chloe encarou ele, telefone agarrado na mão. Deletar, Jonathan? Meu Instagram é minha carreira. É como consigo contratos de marca. Tenho contratos. Eu pago pelos contratos quebrados, rosnou, arrancando o telefone dela. Não entende o que está acontecendo. A advogada dela está usando seus posts contra mim. Cada bolsa, cada viagem, estão distorcendo em algum tipo de evidência. É evidência, não é? Rebateu, voz tremendo. Você me disse que o dinheiro era limpo. Me disse que era de fundo de investimento privado separado do casamento. Ele riu,
Som áspero e feio. Acreditou nisso? Deus, você é ingênua. Claro que não era separado. Nada é separado. Agora faz o que eu digo antes de arruinar nós dois. A dinâmica entre eles mudou. A adoração sumiu, substituída por suspeita e medo. Chloe via o homem por trás do dinheiro agora, frio, implacável e completamente egoísta. Ela não era mais parceira no luxo. Era ponta solta que ele precisava controlar. Ele botou gente para seguir ela. Monitorou ligações dela. A gaiola dourada que ela tinha entrado de bom grado agora era prisão, e ela era só mais uma posse dele. Esse foi o momento que Sofia Navarro estava esperando. Ela construiu o perfil psicológico da Chloe Preston, não como vilã, mas como oportunista que calculou mal a posição dela. Chloe não estava apaixonada pelo Jonathan. Estava apaixonada pelo estilo de vida que ele proporcionava. Agora que estilo de vida estava ameaçado e liberdade dela estava em risco, lealdade estava em disputa. Sofia não mandou carta ameaçadora ou intimação. Mandou o bilhete simples entregue em mãos no apartamento da Chloe, aquele que Jonathan comprou para ela. Senhorita Preston, seu nome apareceu em vários documentos financeiros relacionados ao caso de divórcio Davenport. Imagino que tenha perguntas. Tenho respostas. Vamos conversar antes que vire corré. S. Navarro. Bilhete incluía a hora e local, cafeteria discreta num bairro silencioso longe dos locais usuais deles. Chloe foi. Chegou usando óculos escuros enormes e lenço, parecendo menos modelo glamurosa e mais fugitiva assustada. Encontrou Sofia numa mesa isolada no fundo. Obrigada por vir, Sofia começou, tom profissional, não acusatório. Vou ser direta, senhorita Preston. Minha equipe rastreou mais de 5 milhões de dólares em patrimônio originalmente da Davenport Capital que foram usados para financiar seu estilo de vida nos últimos 18 meses. Como eram bens matrimoniais, sua aceitação faz você cúmplice da transferência fraudulenta do Sr. Davenport. Chloe empalideceu. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Ele me disse que era dele. E acreditou? Sofia perguntou gentilmente, mas com fio de aço. Você, mulher que construiu carreira entendendo marca e imagem, nunca questionou por que homem faria tantos esforços para pagar coisas através de labirinto de empresas internacionais em vez de cartão de crédito simples. Chloe não respondeu. Só torceu o guardanapo nas mãos. Sr. Davenport está construindo narrativa, Sofia continuou. E nessa narrativa, você é sedutora gananciosa e manipuladora que pressionou ele a gastar esse dinheiro. Quando investigadores federais baterem na porta, e vão bater, ele vai sacrificar você para se salvar. Vai alegar que você extorquiu ele, que estava no esquema desde o início. Você vai ser enterrada em custas legais, reputação vai ser destruída, e pode enfrentar acusações civis e até criminais sérias. Lágrimas brotaram nos olhos da Chloe. O que quer de mim? Esse foi momento crucial. Sofia se inclinou para a frente. Estou oferecendo saída. Tenho contato na promotoria. Posso organizar imunidade total de qualquer processo em troca do seu testemunho e qualquer evidência que possa ter. Evidência? Não tenho nada, Chloe gaguejou. Tem certeza? Sofia pressionou. Homem como Jonathan, paranoico e controlador, provavelmente fez você assinar acordos de confidencialidade. Mas talvez tenha outras coisas. E-mails, mensagens de texto. Já ouviu conversas? Talvez fez gravação. Olhos da Chloe se arregalaram quase imperceptivelmente. Foi confirmação que Sofia precisava, o arquivo de áudio. Projeto Rouxinol não era contador descontente. Era Chloe. Ela estava criando própria saída de emergência o tempo todo. Não posso, Chloe sussurrou, medo do Jonathan dominando tudo. Ele vai me destruir. Ele já está destruindo você, Sofia disse, voz suavizando. Tomou sua carreira, sua liberdade, e logo vai tentar tomar seu futuro. Tem escolha, Chloe. Pode afundar com o navio que está naufragando, se agarrando num homem que vê você como descartável, ou pode pegar corda de salvamento que minha cliente está oferecendo. Testemunhe para nós. Ajude a expor verdade. Vamos proteger você. Sofia deslizou o cartão de visita pela mesa. Tem 24 horas para decidir. Depois disso, oferta sai da mesa e intimação vai ser entregue na sua porta. Diferença é que um caminho leva à liberdade e outro leva a você sentada bem ao lado dele na mesa dos réus. Sua escolha. Sofia se levantou e saiu da cafeteria, deixando Chloe sozinha com decisão. Pelas próximas 24 horas, Chloe foi fantasma. Não atendeu ligações frenéticas do Jonathan. Repensou cada ameaça, cada insulto, cada momento de indiferença gelada dele.
Percebeu que Sophia estava certa. Para Jonathan, ela era objeto bonito que adquiriu, e como qualquer objeto que não era mais útil, seria descartada. Tarde seguinte, Courier entregou o pacote pequeno no escritório da Sofia Navarro. Dentro tinha pendrive e bilhete manuscrito com frase única. Ele mantém livro contábil particular num laptop no cofre do escritório em casa. Senha é data que primeira empresa dele abriu capital. Pendrive continha múltiplos arquivos de áudio. O que ela mandou anonimamente era só começo. Tinha horas de gravações. Jonathan se gabando dos esquemas de sonegação, Jonathan dando ordens para banqueiros offshore, Jonathan rindo sobre acordo pré-nupcial blindado que enganou Catherine para assinar. Chloe Preston, amante, destruidora de lar. O rouxinol cantou de coração. E canto dela estava prestes a derrubar império inteiro do Jonathan Davenport. Segunda audiência foi espetáculo midiático. Sala lotada, ar elétrico de expectativa. Jonathan Davenport chegou parecendo abatido mas desafiador, maxilar travado, olhos escuros. Garret Finn andava ao lado dele, expressão máscara de confiança forçada. Ocuparam lugares, e olhos do Jonathan vasculharam sala procurando. Estava procurando Chloe, mas lugar usual dela ao lado dele estava vazio. Catherine entrou com Sofia Navarro, gravidez agora pronunciada e impossível de ignorar. Não parecia mais vítima. Andava com cabeça erguida, olhar firme, irradiando força silenciosa mais poderosa que toda a fanfarronice do Jonathan. Temos várias moções novas para protocolar, Vossa Excelência. Sofia começou quando o tribunal entrou em sessão. Mas primeiro, gostaria de chamar testemunha. Chamamos senhorita Chloe Preston. Nome caiu igual bomba. Jonathan saltou de pé. Objeção. Ela não está na lista de testemunhas. Que diabos é isso? Está agora, Vossa Excelência, Sofia disse calmamente. Testemunha material que se apresentou com informações novas. Está testemunhando sob acordo de imunidade com promotoria. Cor sumiu do rosto do Jonathan. Olhou para Finn em pânico puro. Faz alguma coisa. Sibilou. Mas não tinha nada que Finn pudesse fazer. Juiz, confrontado com tempestade de intriga, bateu o martelo. Objeção rejeitada. Senhor Finn, sente-se. Oficial de justiça, traga a testemunha. Porta lateral se abriu e Chloe Preston entrou. Não estava vestida no traje glamuroso usual. Usava vestido cinza simples, cabelo preso para trás, rosto pálido e sem maquiagem. Não olhou para Jonathan. Andou direto para o banco das testemunhas, mãos tremendo quando prestou juramento. Sofia se aproximou dela gentilmente. Senhorita Preston, pode declarar seu relacionamento com o Sr. Jonathan Davenport. Fui namorada dele pelos últimos 2 anos, Chloe disse, voz mal passando de sussurro. E durante esse tempo, Sr. Davenport falou com você sobre finanças dele, especificamente finanças em relação à esposa, Catherine Davenport. Sim, Chloe disse, voz ganhando um pouco de força. O tempo todo. Ele costumava se gabar disso. Se gabar do quê, exatamente? De como tinha armado tudo para Catherine não receber nada se divorciassem. Chamava a cor do pré-nupcial de obra-prima de decepção dele. Disse que transferiu todo o dinheiro real, como chamava, para o exterior muito antes de casarem para ela nunca poder tocar. Finn estava de pé gritando objeções, mas juiz acenou para ele se sentar, olhos grudados na Chloe. Sofia continuou. Senhorita Preston, conhece empresa chamada Nigringali Rhodes? Sim, Chloe disse. Ele me contou que deu esse nome por causa de piada nossa, que eu era passarinho cantor dele. Era de lá que vinha dinheiro para meus presentes, minhas viagens. Era de lá que vinha tudo. Sofia então tocou gravações de áudio. Tribunal escutou em silêncio atordoado enquanto própria voz do Jonathan preenchia a câmara, se gabando da fraude, instruindo os subordinados a esconder patrimônio, e rindo da situação da esposa. Com cada clipe novo, Jonathan parecia encolher na cadeira, império de mentiras desmoronando em tempo real ao redor dele. Mas Sofia não terminou. Murmúrio baixo passou pela galeria. Jonathan não reagiu. Só encarou vazio. Homem cujo mundo deixou de existir. Juiz não terminou. Quanto à dissolução do casamento, este tribunal vai proceder sob leis padrão de propriedade comunitária. Senhora Davenport tem direito a 50% do patrimônio matrimonial inteiro, incluindo todos os bens, estrangeiros e domésticos, descobertos durante estes procedimentos. Equipe de contabilidade forense será nomeada pelo tribunal para determinar valor exato. Olhou para Catherine, expressão suavizando pela primeira vez.
E guarda exclusiva total da criança por nascer será concedida à senhora Davenport, junto com acordo punitivo de pensão alimentícia a ser determinado. Estava terminado. Vitória completa e total. Catherine sentiu lágrima escorrer pela bochecha. Mas não era lágrima de tristeza. Era lágrima de libertação. Peso do último ano, medo, humilhação, tudo se levantou dos ombros dela. Olhou para Sofia, que deu aceno firme e orgulhoso. Tinha conseguido. Estava livre. Consequências foram rápidas e brutais. Quando Jonathan Davenport tentou sair do tribunal, foi recebido não só por multidão de repórteres, mas por 2 agentes federais carrancudos. Prenderam ele na hora, bem nos degraus do tribunal, por fraude, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Imagens do milionário antes invencível sendo levado algemado foram transmitidas pelo mundo inteiro. Davenport Capital implodiu. Investidores se retiraram, diretoria renunciou, e empresa foi enterrada sob montanha de processos e investigações federais. Nome que já foi símbolo de poder e sucesso agora era sinônimo de desgraça. Chloe Preston desapareceu dos olhos do público. Com acordo de imunidade protegendo ela, silenciosamente deixou cidade, deletou redes sociais e recomeçou. Trocou vida de luxo patrocinado por futuro de anonimato. Tinha sido rouxinol, e canto dela custou tudo ao Jonathan, mas também custou à própria Chloe identidade cuidadosamente construída. Salvou a si mesma, mas teve que destruir o mundo dela para fazer isso. Para Catherine, semanas que se seguiram foram redemoinho de reuniões legais e arranjos financeiros. Contadores nomeados pelo tribunal confirmaram a extensão impressionante da riqueza escondida do Jonathan. A acordo final dela foi quantia tão grande que era quase abstrata, garantindo segurança para ela e criança por gerações. Mas dinheiro nunca foi questão. Foi justiça. Foi retomar própria vida. 3 semanas depois da audiência final, Catherine deu à luz menina saudável. Deu nome de Grace. Não ficou no apartamento frio com vista do parque. Vendeu junto com todos móveis estéreis e arte cara impessoal. Comprou brownstone lindo e aconchegante num bairro silencioso com árvores na rua e jardim pequeno nos fundos. Preencheu não com coisas feitas para impressionar, mas com coisas que amava. Poltronas confortáveis, pinturas coloridas de artistas emergentes, estantes transbordando de livros. Numa tarde ensolarada cerca de ano depois, Catherine estava no jardim vendo pequena Grace dar primeiros passos bombos na grama macia. Telefone vibrou. Era mensagem da Sofia Navarro. Era link para artigo de notícias. Manchete. Jonathan Davenport condenado a 15 anos em prisão federal. Catherine leu o artigo, sensação de fechamento silencioso lavando sobre ela. Pensou naquele primeiro dia no tribunal, como se sentiu pequena e aterrorizada. Lembrou do suspiro coletivo quando Sofia entrou, momento que maré virou. Tinha entrado naquele tribunal como vítima, esposa descartada numa história que todos achavam que já conheciam. Mas saiu como arquiteta do próprio resgate. Força dela, combinada com o brilhantismo de uma mulher incrível e canto desesperado de outra, derrubou o titã. Olhando para a filha rindo enquanto se jogava na grama, Catherine sorriu. Passado era cicatriz, mas não era mais ferida aberta. Casa dos Davenport caiu, mas no lugar, ela construiu lar. E era lar construído não sobre fundação de mentiras e contratos, mas sobre força duradoura do amor de mãe e promessa silenciosa e inabalável de novo começo. Então, pessoal, história da Catherine Davenport chega ao fim. Começou na sombra fria da traição e humilhação pública, com todo mundo esperando que fosse esmagada pelo peso do poder e dinheiro. Mas virou testemunho poderoso do fato que verdade é arma e coragem é escudo. É lembrete que impérios mais formidáveis podem ser derrubados não por exército, mas pela determinação silenciosa daqueles que foram prejudicados, e aliados inesperados que encontram pelo caminho. Catherine não só ganhou o acordo de divórcio. Ganhou vida de volta, dignidade e futuro para a criança. Se essa história de justiça, resistência e queda impressionante de tirano tocou vocês, mostrem apoio de vocês. Apertem o botão de curtir para nos deixar saber que apreciam essas histórias de triunfo. Compartilhem esse vídeo com alguém que precisa lembrar que força pode ser encontrada nos momentos mais difíceis. E mais importante, cliquem em inscrever e ativem notificações para nunca perder outra história onde verdade vem à luz e justiça finalmente é servida. Obrigado por escutar, galera. Até a próxima!